Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o impacto extremamente negativo da visão de que quanto maior o pênis, melhor. Vamos investigar qual o impacto desse tipo de pensamento na saúde dos homens cisgênero. Vamos conversar do impacto da mídia pornográfica na visão masculina de que o pênis deve ser grande. Nós vamos explorar também a questão das cirurgias de alongamento peniano e os seus riscos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Lembrando que o presente vídeo foi construído com base em artigos de revisão sobre o tema do aumento peniano e estarão todos linkados aqui na descrição desse vídeo. E aqui, quando nós usamos a expressão homem, nós estamos nos referindo aos homens cisgêneros que foram as pessoas medidas nos estudos aqui levantados para esse vídeo. E também nós já temos a primeira parte desse vídeo na qual nós já fizemos essa introdução sobre a questão da média peniana humana e sobre outros aspectos da visão que se existe geralmente sobre o pênis em nós humanos. Ficou bem interessante, não deixa lá de conferir que é a primeira parte daqui para nós nos aprofundarmos mais agora no tema da questão do aumento peniano. A maioria dos homens subestima o tamanho do seu pênis em comparação com o de outros homens. Em uma amostra nacionalmente representativa, apenas 58% dos homens estavam satisfeitos com o comprimento do seu próprio pênis ereto. Em uma pesquisa com 52.031 homens heterossexuais, 66% consideraram seu pênis de tamanho médio e apenas 12% como pequeno, mas 45% desejavam que os seus pênis fossem maiores. Um outro estudo também descobriu que os homens acreditavam que ter um pênis do tamanho médio desejavam que eles pudessem ter um pênis maior, com um comprimento ideal médio de 18,47 centímetros. Como afirma Zilberg, em 1978, não é exagero dizer que o pênis na terra da fantasia dos homens cisgênero vem em apenas 3 tamanhos: os grandes, os gigantescos e os tão grandes que você mal consegue fazê-los passar pela porta. Nessa questão, bem interessante para a gente entender um pouquinho mais sobre como é o perfil de vocês que acompanham aqui o canal, eu fiz 2 perguntas lá no Twitter, que é onde eu tenho uma interação maior com vocês, em relação à questão do tamanho do pênis. Eu perguntei lá no Twitter sobre a questão do tamanho do pênis e como isso impacta na autoestima das pessoas com pênis. E aí, de 106 votos que tive, 38,7% das pessoas disseram que gostariam que o pênis fosse maior. 56,6% disseram que o pênis, eles são satisfeitos com o tamanho que tem de pênis, tá ótimo. E 4,7% gostariam que o pênis fosse menor. Está numa proporção mais ou menos semelhante aos estudos já feitos, né, realmente anteriormente com uma população bem maior. Mas aqui era só para a gente ter essa percepção. Eu fiz uma outra perguntinha também, que era: se as pessoas que me acompanhavam consideram um pênis grande mais atraente. 16,6% dos 529 votos que nós tivemos nessa enquete disseram que sim, quanto maior, melhor. 25,7% desses 529 votos disseram que não faz diferença, enquanto que 53,7% disse que prefere os medianos e 4% diz que prefere os pequenos, desses 529 votos. E é sempre legal, né, a gente ter essa interação para a gente entender um pouquinho melhor sobre como vocês percebem esse tema, que é um tema que impacta muito na saúde e na percepção da saúde, né, mental e mesmo fisiológica dos homens cisgêneros. Em muitos consultórios dos médicos sexologistas chegam homens que pensam que o seu pênis não é grande o suficiente. A insatisfação genital está associada também a uma menor atividade sexual. Para muitos homens, a maior preocupação é que o seu parceiro sexual, parceira, possa pensar que eles não são grandes o suficiente. Muitas das ansiedades que os homens têm sobre o tamanho do seu pênis poderiam ser aliviadas se os pesquisadores e outros parassem de citar esses comprimentos médios do pênis com base em estudos que se baseavam nessas medidas autorreferidas, tal como nós já explicamos lá no nosso vídeo anterior.
Os comprimentos médios do pênis obtidos em estudos nos quais os pesquisadores fizeram medidas são cerca de 2,54 centímetros menores do que os comprimentos médios dos pênis em que as próprias pessoas mediam e relatavam. Uma revisão recente de 17 estudos descobriu que a grande maioria dos homens normais que reclamam, do tamanho pequeno do seu pênis, ou seja, homens que não tinham nenhuma anormalidade no pênis, na verdade tinham pênis de tamanho mediano comum. E aí nós vamos entrar agora na questão das cirurgias de alongamento peniano. As revisões das cirurgias de alongamento peniano consideram que esse é um procedimento altamente arriscado, com complicações documentadas e significativas. Como resultados, a posição da Associação Urológica Americana dos Estados Unidos é que o comprimento do pênis esticado deve ser inferior a 7,49 centímetros para que então possa ser considerada para que a cirurgia possa ser feita, a cirurgia de alongamento peniano. Ao se falar de cirurgia de aprimoramento peniano, de alongamento, nós podemos distinguir entre os procedimentos que aumentam a circunferência, aqueles que aumentam o comprimento peniano, e procedimentos plásticos para mudar a pele ao redor do pênis. A cirurgia de alongamento peniano em homens com pênis é vista por muitos profissionais como cosmética e desnecessárias, com sérios problemas éticos. Porém, as cirurgias de alargamento peniano para fins estéticos estão aumentando cada vez mais. Em vez de cirurgia, aconselhamento psicológico e educação sexual devem ser oferecidos a essas pessoas que buscam um consultório para esse tipo de tratamento, com ênfase especial em educar os homens sobre o que é a faixa normal de valores médios para um tamanho peniano humano comum. E aí nós vamos entrar agora num outro problema, o problema midiático do pênis grande. Houve um aumento no número de homens que procuram procedimentos estéticos para aumentar o tamanho do pênis. E hoje em dia, a pornografia é frequentemente usada como referência e ela reforça a crença de que a satisfação sexual depende em grande parte do tamanho do pênis. E isso se torna evidente de que a maioria dos astros pornôs são escolhidos precisamente porque eles têm um pênis muito grande. E mesmo no meio pornô amador, é comum a presença de pênis extremamente grandes, o que reforça a ideia de que o prazer estaria conectado a um pênis grande. E essa ideia é particularmente reforçada no meio gay. E vamos entrar agora na ansiedade do pênis pequeno, com o que isso causa na saúde mental dos homens. Essas preocupações elas podem causar uma angústia muito significativa, mesmo em homens que possuem um pênis de tamanho comum, tamanho normal. E essa condição é chamada de ansiedade do pênis pequeno. Quando a ansiedade do pênis pequeno se apresenta como uma preocupação com o tamanho do pênis por pelo menos 1 hora por dia, e muitas vezes com comportamentos que incluem a verificação, ficar olhando, medindo, alguma coisa nesse sentido, e um sofrimento, um prejuízo muito significativo para a pessoa, isso é definido como um transtorno dismórfico corporal. Ou, mais especificamente, o transtorno dismórfico peniano. Notavelmente, o transtorno dismórfico corporal está associado a altas taxas de hospitalização psiquiátrica e até suicídio consumado. Homens com ansiedade do pênis pequeno não representam um comprometimento da libido, do seu desejo sexual, mas eles experimentam uma menor satisfação sexual e, portanto, eles são mais propensos também a tentar o aumento peniano. A grande maioria dos homens com ansiedade do pênis pequeno tem um falo, um pênis do tamanho médio. E agora é bem reconhecido que os homens que procuram os médicos, os consultórios, buscando aumento peniano, devem passar por um aconselhamento psicológico apropriado antes que aconteça qualquer intervenção. A preocupação com o tamanho do pênis pode levar a sintomas psicológicos muito significativos, que vão desde prejuízo social até o suicídio.
Isso se soma com sentimentos de vergonha e alienação, que possivelmente leva a tentativas de um aumento peniano. Isso também torna esses pacientes vítimas de ideais, né, de soluções dispendiosas, caras, e que não são baseadas em nenhuma evidência científica de que aquilo funcione. E atualmente a eficácia dessas opções terapêuticas que são vendidas aos montes em qualquer site que você entre, continua muito incerta. E vamos entrar um pouco no risco dessas soluções milagrosas do aumento peniano. Embora alguns homens vão procurar serviços de urologia, de uma terapia sexual ou psiquiatria, muitos outros se sentem envergonhados para isso. E, devido à sua vulnerabilidade emocional e afetiva, eles podem recorrer a soluções fáceis, que são oferecidas por comerciantes no mercado negro e médicos antiéticos, que podem gerar diversas sequelas, tanto psicológicas como mesmo física, no próprio pênis da pessoa. De forma alarmante, a internet ela torna essas opções facilmente acessíveis. Milhares de links para aumentar o tamanho do pênis aparecem em todos os mecanismos de busca. A desinformação maciça, juntamente com essas promessas irreais de satisfação segura e facilmente alcançável, muitas vezes fecham o ciclo, promovendo que, quanto maior, melhor. E esse aumento ele coincide com a mídia popular, que frequentemente enfatiza essa ligação entre o tamanho do pênis, masculinidade e virilidade. Tem havido um aumento na acessibilidade também do material pornográfico, que comumente inclui pênis superdimensionados. E também há uma resposta feminina positiva muito exagerada, que isso pode induzir aos homens ao erro quanto à preferência das mulheres, que elas realmente têm preferência por ter pênis imensos. O marketing na internet de medicamentos e técnicas para aumento peniano é agora muito comum. E houve um aumento de mensagens de e-mail de spam, com foco no tamanho do pênis como um símbolo de masculinidade e virilidade. O uso dessas publicidades por e-mail aumenta a relevância pessoal, porque essas mensagens chegam em uma caixa de entrada pessoal da pessoa, o que implica que elas são direcionadas ao indivíduo que as recebe, em vez de serem simplesmente mensagens gerais que aparecem lá em pop-up quando abre um site. E uma outra consequência dessa pressão estética é que os homens jovens muitas vezes acabam relutando que outros vejam os seus pênis. Além da potencial consequência negativa para o desenvolvimento dos relacionamentos sociais desse jovem e também sexuais, essa relutância também pode contribuir para preocupações médicas. De particular preocupação na Nova Zelândia são as taxas aumentadas de câncer de testículo e próstata. É extremamente importante que as pessoas, os homens jovens, façam a detecção precoce para que possa acontecer tratamentos eficazes. Mas a detecção precoce exige que os homens se envolvam em um autoexame e, se necessário, superem a sua relutância em que outros, por exemplo médicos, vejam o seu pênis. E, inclusive, se você achou interessante esse tema de vídeo e é um tema extremamente importante a ser discutido, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter essa informação, ter esse debate, né, sobre a questão do aumento peniano, porque isso é uma preocupação muito frequente na vida de muitos homens e causa um sofrimento muito grande para a vida de muitas pessoas. E falarmos mais sobre esse tema, esclarecermos essa questão de que muitas dessas pessoas que se consideram tendo um pênis muito pequeno, na verdade tem um pênis comum e normal, e que isso não ter um pênis enorme não é sinal de ser mais homem, de ser mais másculo, que isso são apenas construções sociais. Então é muito importante nós discutirmos esses temas. E eu vou deixar indicado para vocês conferirem esse outro vídeo aqui que eu trouxe mais debate sobre a questão da média peniana global e as problemáticas envolvendo isso. Então confere, esse vídeo ficou bem interessante. Eu vou deixar indicado também essa outra série de vídeos falando sobre vários aspectos sexuais. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!